Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre resistência elétrica, porém relacionado com parâmetros físicos do material. Enquanto nós vamos explicando a resistência elétrica, nós vamos fazer um paralelo com essa estrutura física, que é uma tábua inclinada, pregos que estão presos aqui e uma bolinha que rola e vai se chocando, se deslocando nessa tábua. E vamos fazer também uma ligação da resistência elétrica com esse circuito hidráulico, onde tem uma bomba d'água conectada com um cano, passando por uma válvula, por essa mangueira que causa uma maior resistência à movimentação da água e voltando para a bomba d'água. Bom, vamos pegar um material e vamos pensar assim, quais seriam os parâmetros físicos que podem alterar a resistência elétrica de um material? Quais vocês acham que poderiam ser? Isso. O primeiro é o comprimento. Por exemplo, aqui temos um cabo de 1 centímetro. Se for calcular, medir a resistência desse cabo, ele dá 4 ohms. Se pegar um outro cabo do mesmo material, com o mesmo diâmetro, e dobrar, ou seja, em vez de 1 centímetro, agora são 2 centímetros, a resistência elétrica, que antes eram 4, vai dobrar também 8 centímetros. Ou seja, no momento em que dobrou o comprimento, dobrou o valor da resistência elétrica. Ou seja, a resistência elétrica vai depender do comprimento do material. Qual poderia ser um outro parâmetro físico que altera a resistência de um determinado material? Um outro é a área. Por exemplo, vamos pegar esse mesmo cabo aqui. Então ele tem uma resistência de 4 ohms, como a gente já viu. Se nós aumentarmos essa área, aqui nós aumentamos em 4 vezes. Quadruplicamos a área desse cabo. Quando vai se medir a resistência, em vez de 4 ohms, se mede 1 ohm. Ou seja, aumentou a área da seção reta desse cabo, diminuiu a resistência elétrica. Por qual motivo isso acontece? Pelo seguinte, se você aumenta a área da seção reta no cabo, é como se você aumentasse os caminhos que a corrente elétrica pode se deslocar. Vamos pegar com um exemplo de uma pista. Se a pista ela tem uma faixa só, há uma maior resistência para os carros se deslocarem. Se de uma hora para outra essa pista única ela se transforma em 6 faixas, vai aumentar o fluxo de carros se deslocando na pista, simplesmente porque aumentou a possibilidade para os carros se deslocarem. Bom, nesses 2 exemplos, vamos conectar com esses exemplos aqui. Então, aumentou o comprimento, aumentou a resistência elétrica. Aqui seria como se aumentássemos o tamanho dessa tábua inclinada. Se você dobrar o tamanho, vai dobrar a resistência dessas bolinhas se deslocando. A mesma coisa aqui. Se você dobrar o tamanho dessa mangueira, vai dobrar a resistência ao fluxo de água que está se deslocando. Aqui, nós aumentamos a área do cabo. Aqui é como se aumentássemos essa seção reta aqui dessa tábua. É como se colocássemos uma outra tábua aqui ao lado. Ou seja, você tem mais possibilidade para as bolinhas estarem se deslocando nessa tábua. Aqui é como se nós aumentássemos o quê? O diâmetro dessa mangueira. Então a água se desloca mais facilmente. Bom, tem mais algum parâmetro que poderia aumentar ou diminuir a resistência elétrica? O que vocês acham? Sim, que é o tipo de material. Por exemplo,
aqui, temos um material que está com 1 centímetro de comprimento. Porém, esse material ele poderia ser um cobre, ou poderia ser o ferro, ou poderia ser o latão, ou poderia ser o tungstênio. Ou seja, para cada material, a sua resistência ela vai alterar. Então aqui, dependendo do tipo de material, vai alterar esse valor da resistência. Então, se for o ouro, vai ser um valor. Se for a prata, vai ser outro. Se for o tungstênio, vai ser outro. Enfim, se for o estanho, modifica também. Então, a resistência também depende do material. Bom, então com isso, a gente consegue ter uma relação da resistência elétrica ligada com o comprimento, com a área e com o material. E esse valor da resistência está relacionado com esses parâmetros. Então, a resistência elétrica ele é diretamente proporcional ao comprimento do material. A resistência elétrica é inversamente proporcional à área da seção reta desse material. E a constante de proporcionalidade que está relacionado ao material é essa constante aqui que é chamada de resistividade elétrica, que nós falaremos sobre ela daqui a pouco. Então eu vou apresentar aqui uma simulaçãozinha para a gente mostrar esses 3 parâmetros alterando o valor da resistência elétrica. Então aqui, a resistência elétrica ele é igual ao valor da resistividade elétrica, que nós vamos falar sobre ela daqui a pouco, ao comprimento aqui desse material, desse resistor, e a área da seção reta. Então olha só, se o comprimento aumentar, olha o que vai acontecer com a resistência. Vai aumentar também. Por quê? Porque simplesmente aumenta aqui a quantidade de obstáculos que a corrente vai ter que passar. Se diminui, você está diminuindo aqui a quantidade de resistência pela qual a corrente vai ter que passar, a resistência elétrica vai ser menor. É mais fácil conduzir a corrente elétrica. Mesma coisa a área. Se eu aumentar a área, a resistência diminui. Por quê? Você aumenta a possibilidade do fluxo de carga se locomover, ou seja, da corrente elétrica se locomover aqui. Então, a resistência diminui. Se essa área é bem pequenininha, se diminui, a resistência aumenta. Por quê? Porque diminui a possibilidade da corrente se deslocar. E a resistência também depende do quê? Do tipo de material, que é a resistividade. Nós vamos ver que a resistividade, a unidade é ohm por metro no sistema internacional. Então, olha só, se eu alterar esse valor, ou seja, diminuir a resistividade, vai diminuir a resistência elétrica. Então, ou seja, implica que quanto menor a resistividade, esse material ele conduz melhor. Então, quanto menor a resistividade, é um material que ele tem maior condutividade, ele conduz melhor. Quanto maior a resistividade, ou seja, esse material ele causa maior resistência ao deslocamento de cargas, ao fluxo de cargas elétricas. Vamos agora falar um pouquinho sobre a resistividade. Vamos ver qual é a unidade de resistividade elétrica. Sabemos que a resistência ela é igual à resistividade vezes o comprimento do material dividido pela área da seção reta do material. Bom, queremos saber a unidade da resistividade. Eu vou fazer o seguinte para facilitar. Eu vou isolar a resistividade elétrica. Então aqui, se eu isolar a resistividade elétrica, temos que a resistividade é igual a resistência vezes a área dividido pelo comprimento. Tudo bem? Então agora fica
bem mais fácil a gente saber qual é a unidade da resistividade elétrica. Olha só, a resistência ela é dada em qual unidade? Exatamente, em ohms. E a área? A área é em metro quadrado. E o comprimento? Ele é dado em metro. Então agora fica simples observar que o quê? Né? Essa unidade aqui, ó, metros, a gente vai cortar com esse quadrado. Que a unidade de resistividade é ohms metro. Tudo bem? Então, vamos ver alguns exemplos de resistividade elétrica. Vamos então falar da resistividade de alguns materiais. Temos aqui uma tabela que temos condutores, semicondutores e isolantes. Aqui tem a substância e o seu valor de resistividade. Aqui a unidade, ó, ohm metro. Então, por exemplo, a prata. A prata tem 1,47 vezes 10 a menos 8 ohm metro. E o cobre, por exemplo, já tem um valor maior, 1,72 vezes 10 a menos 8 ohm metro. Ou seja, se ele tem uma resistividade maior, quer dizer que ele conduz com mais dificuldade. Ou seja, a prata é um melhor condutor do que o cobre. E aqui, ó, perceba que está em ordem crescente. Então, o chumbo, por exemplo, é 22 vezes 10 a menos 8. Ou seja, ele tem um valor de resistividade maior. Ou seja, resiste mais ao fluxo de cargas, à corrente elétrica. Então, é um pior condutor. Temos aqui algumas ligas, por exemplo, o nicromo, que tem aqui, ó, 10 a menos 6, né, que é 100 vezes 10 a menos 8, é 10 a menos 6 ohm metro. Depois temos os semicondutores. Olha só como o valor ele já altera. Aqui o silício tem 2.300 ohm metro. Um valor bem maior do ponto de vista, né, desses metais aqui, ó, 10 a menos 8. Enquanto o silício, 2.300. Porém, olha os isolantes. O âmbar, por exemplo, ele tem aqui, ó, 5 vezes 10 elevado a 14 ohm metro. Ou seja, perceba a diferença, o intervalo que vai de 10 a menos 8 até 10 a 14. Então, é uma diferença muito grande. Né? Só aqui já são 10 elevado a 22. Uma ordem de grandeza, de diferença muito grande.